Correio do Debate está de volta. A gente vai concluir a entrevista com o professor Lucídio Cabral, candidato a reitor da UFPB pela Chapa 2, que tem como vice o professor João Euclides Braga. A gente estava falando aqui de um ponto importante da universidade, principalmente para os discentes, para o alunado, que é o restaurante universitário. Mas a universidade também tem alguns problemas que estão lá resistindo ao longo do tempo. Esqueleto de obras inacabadas estão por lá, né, que são verdadeiros prédios que estão praticamente abandonados. O que fazer? Qual é a saída, na sua visão, para recuperar e para colocar para funcionar todos esses prédios? Existe uma expectativa de que haja um Reúne 2 por parte do governo federal que sinaliza com a possibilidade de investimento para que essas obras sejam concluídas. Isso é uma possibilidade, não sei se isso vai se configurar como realidade. Uma outra solução é fazer o que nós fizemos no Centro de Informática. No Centro de Informática, nós pegamos uma dessas obras inacabadas e assumimos essa obra de que maneira? Na parceria com essas empresas, aos pouquinhos, nós fomos pedindo às empresas desses recursos, juntando um pouco de cada, para ver se nós conseguimos concluir o prédio. Está no nosso Instagram, @LucidioJoão, está lá um vídeo com o drone, como o prédio estava antes, abandonado, inacabado, e nós conseguimos, no mês passado, concluir a obra. Então, acho que é o único caso na UFPB de uma obra parada que foi finalizada com o dinheiro da iniciativa privada. Esse é um modelo a ser seguido. Eu não vou dizer que esse modelo vai servir para terminar todos os prédios. Se eu tenho um prédio na pós-graduação de um determinado curso, isso vai demandar, na verdade, que haja uma articulação com o Ministério da Educação para que nós tenhamos recursos ou então um apadrinhamento através de um parlamentar que possa fazer uma emenda de bancada para a conclusão dessas obras. Eu acho que um outro campo muito fértil para possibilidade de cooperações, de parcerias, é com a questão da saúde. Nós falávamos no bloco aqui no intervalo sobre as aplicações de IA voltadas para a saúde. A nossa chapa é a única chapa que tem um representante da saúde. O professor João Euclides, meu parceiro de chapa, meu companheiro, meu amigo. João representa a saúde. João conhece profundamente os problemas do hospital universitário. João é um pesquisador na área de bem-estar, né? Então, esse é um outro problema dentro da universidade, que se nós usarmos tecnologia para assistir, para melhorar a condição de trabalho, nós vamos atingir de maneira transversal a questão do bem-estar. Então, as coisas terminam quando você começa a trabalhar uma situação, você atinge outra. E aí é o conjunto das ações que vão transformando. Se eu transformo um restaurante universitário, eu melhoro a permanência. Se eu consigo bolsas, eu aumento a permanência. Se tem essas duas coisas juntas, eu combato a taxa de evasão. Se eu combato a taxa de evasão, aumenta a taxa de sucesso na graduação. Se eu consigo aumentar a taxa de sucesso na graduação, a matriz orçamentária, a matriz OCC do governo federal, a universidade passa a receber mais recursos. Então veja que é um grupo de ações que precisam ser bastante trabalhadas de forma articulada. E na nossa gestão, uma coisa que nós faremos pela UFPB é exatamente colocar as pró-reitorias articuladas. Uma pergunta que eu respondi essa semana era: o PDI, um plano de diretrizes, né, de planejamento para a universidade. Ele é uma peça de ficção. Ele é um documento exigido pelos tribunais, né, Tribunal TCU, Tribunal de Contas da União, mas na verdade ele não está casado com o planejamento orçamentário da universidade. Se eu quero fazer uma ação, tipo como você falou, uma reforma do restaurante universitário, eu tenho que sinalizar de onde o dinheiro vem. Então ele tem que estar no PDI, mas o orçamento tem que estar contemplando, senão vira simples planejamento. Tem que indicar a fonte, né? Tem que indicar a fonte. Agora, professor, a gente estava falando muito aqui do campus, que fica aqui, mas e os outros campos que integram a Universidade Federal da Paraíba? Qual a prioridade, ou por onde o senhor vai atacar os problemas desse campo? Olha, a primeira coisa que eu farei é mexer na matriz de divisão do orçamentário, a matriz OCC da universidade. Hoje nós temos uma matriz que remonta à época do professor Polari, que já tem 20 anos. Essa matriz é utilizada até hoje para a divisão dos recursos da instituição. Nós temos uma realidade completamente diferente hoje. Nós temos a universidade há 4 anos, não é a universidade de 4 anos hoje. As propostas que estavam em pauta no momento lá para a eleição há 4 anos, elas modificaram. Nós tivemos uma mudança no quadro de alunos, nós tivemos uma mudança no quadro de servidores técnicos e técnicos, inclusive professores que se aposentaram e professores que entraram na universidade. Então, se mudou o contexto, as propostas também mudaram, o cenário da sociedade mudou, as demandas das empresas mudaram, por isso nós estamos em outra eleição debatendo propostas. Então, quando você me pergunta que propostas eu tenho para os campos do interior, a primeira coisa que tem que ser feita é olhar a característica, a necessidade de cada lugar e tomar uma atitude. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui o campus do Litoral Norte.
Rio Tinto tem um restaurante universitário e os alunos querem a manutenção do restaurante universitário. No campus vizinho, pela dinâmica do campus, os alunos não querem um restaurante universitário, querem que seja mantida a pecúnia. Então, em cada local nós temos que fazer isso. Uma outra coisa que não existe em nenhum campus da universidade é a unidade de projetos. Então, quando eu falo de inovação, de buscar recursos, como que um professor, que é um pesquisador, que não está acostumado a fazer isso, ele vai tomar esse caminho? É preciso que haja uma unidade de projetos coordenada e que a reitoria ajude na prospecção. A partir daí, com o apoio da unidade de projetos serão escritos e nós conseguiríamos, sim, buscar recursos em parcerias público-privadas. Professor Lucídio, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Correio Debate e boa sorte. Obrigado.